meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Forkeep. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Aproveita para maratonar os últimos vídeos, deixa teu like, tá bom? Hoje eu vim para mostrar para vocês as primeiras impressões com o DJI Mavic 2.1. Ele está aqui e olha só que novidade. Eu descobri que, apesar de ter feito a compra do DJI Mavic 2.1 junto com o óculos ficou retido nos correios por conta de um probleminha de código de venda. Na verdade, eu fiz uma compra só, mas os produtos vieram em duas caixas separadas. E aí houve um pequeno erro com os correios e eu tive que ir lá buscar. Já estou aqui com óculos. E aí hoje a intenção é mostrar para vocês algumas especificações do drone, nada muito técnico, porque eu já falei para vocês que não é o meu hobby, mas aí eu vou falar para vocês algumas pequenas especificações do drone e mostrar como ele funciona junto com o óculos, além também, é lógico, de fazer alguns vídeos do drone já voando para a gente ver qual é a qualidade da imagem, como é que funciona aquela questão do zoom que eu havia falado para vocês. Tá bom? Então vamos começar com o drone, deixa o óculos aqui um pouquinho do lado, já eu mostro ele para vocês. O óculos ele é bem legal. O problema do óculos que eu achei é que ele é um pouquinho grande, mas aí eu falo para vocês quando eu estiver falando sobre ele. Olha só, o drone tá aqui, eu já montei ele já, tá? Bateria toda carregada. Coloquei aqui, ó, o trem de pouso nas asas do drone. Tá aqui as hélices, né? Essas hélices elas são removíveis, como eu falei para vocês. Olha só, a gente não precisa parafusar. Elas são de encaixe. Então você encaixa a hélice no drone e aí fica mais fácil para você remover quando você for guardar. Bem, eu queria falar especificamente sobre 3 características desse drone para vocês. É óbvio que ele tem muitas outras, mas basicamente eu queria enfatizar essas 3. Vou falar sobre outras mais, mas as 3 foi a que me deixou mais contente. A primeira é sobre a estabilidade do drone. O drone ele é muito estável. Eu senti isso, uma diferença grande em relação à linha Mini, né? Eu usava o DJI Mini 3 Pro e utilizando esse drone aqui, eu percebi que a estabilidade dele é bem maior. Por exemplo, em relação ao vento. Então, já tive situações que passei que o DJI Mini 3 Pro ele foi carregado pelo vento. Obviamente, isso aconteceu em uma área de orla marinha, de praia, que estava ventando muito, e inclusive que não é aconselhável, né? Eu sabia disso, mas mesmo assim eu tinha que fazer a filmagem e utilizei o Mini 3 Pro e ele foi carregado pelo vento. Não tive nenhum acidente, consegui trazer o drone de volta, mas com esse drone daqui isso não aconteceria. Por quê? Porque esse drone ele pesa 905 gramas, enquanto que os drones da linha Mini eles chegam até 250 no máximo. Então a diferença é absurda, né? Obviamente a gente vai ter um pequeno problema em relação a isso. Qual? Se esse drone aqui cair e sofrer uma queda, ele pode causar um acidente sério porque ele pesa quase 1 kg. Então se cair na cabeça de alguém, por exemplo, é um acidente muito grave. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais, para usar esse drone, a gente só pode utilizar com autorização de voo. Então toda vez que a gente for utilizar esse drone, a gente tem que fazer a solicitação de voo no DCEA. O que não acontecia com os drones da linha Mini, né? Porque eles pesam até 250 gramas. Obviamente, além de todos os outros cadastros que tem que ter, da Anatel e da ANAC. Essa é a primeira característica. Em relação à estabilidade, o drone é excelente. Uma coisa que eu pude perceber também nos vídeos que eu assisti é que as aves, né, que por vezes costumam causar acidentes com o drone, elas vão se afastar desse drone aqui, porque ele é um drone que tem um pouco mais de barulho, obviamente, apesar dele ser um drone bem silencioso, né, pelo tamanho, mas mesmo assim ele vai causar um pouco mais de barulho em relação aos drones da linha Mini, e por conta disso talvez as aves se afastem. Ele é um drone maior também, isso causa um certo impacto, e aí os acidentes que porventura seriam causados por aves menores, com esse drone aqui não vai ter mais esse risco. Outra característica que eu queria falar para vocês é da lente do drone, né? Como eu tinha dito para vocês, deixa eu tirar aqui o gimbal. Esse drone ele tem uma lente zoom, então ele vai variar de uma milimetragem que vai de 25 até 48 milímetros, se não me engano é isso. O que é que isso significa? Significa que esse zoom ele pode dar, que essa lente ela pode dar zoom óptico de até 2 vezes sem perder qualidade da imagem.
Então ele vai aproximar a imagem sem causar distorções. Isso é muito bom, né? Quase que um drone de vigilância. E esse drone faz isso. Os outros não. Os outros têm somente o zoom digital, que vai acabar distorcendo a imagem, o que não é esse caso aqui. Percebi também pelas imagens dos vídeos que eu assisti, e a gente vai ver isso hoje, que a qualidade de imagem do drone ela é muito boa. E aí, a qualidade à noite ela deixa um pouquinho a desejar, é verdade. Ela peca um pouquinho porque essa lente ela tem um sensor pequeno e aí ela vai captar um pouquinho de luz menos que as outras lentes, como é o caso do Mavic 2 Pro, né, que tem uma lente maior da Hasselblad. E aí a gente vai ter um granulado bastante forte na imagem. Nada que não possa ser corrigido nos programas de edição. Mas eu precisava contar isso para vocês, né? Então à noite ele realmente deixa um pouquinho a desejar. Mas as imagens durante o dia são excelentes. Foi o que eu pude perceber nos vídeos que eu assisti. Outra coisa, gente, que eu queria falar para vocês das especificações desse drone são os sensores. Olha só. 2 aqui na frente. 2 aqui atrás. Um aqui em cima, né? Mais 2, mais um aqui embaixo, mais um lá em cima e mais um aqui no meio. Essas duas superfícies aqui, essas duas lentes na verdade não são lentes, nem são sensores, são LEDs para serem utilizados quando o ambiente estiver muito escuro e aí auxiliar o drone nos pousos. Então esse drone, ele sim, esqueci de falar, esses dois sensores aqui na lateral, ó, um aqui e outro aqui. Eu esqueço de falar desses sensores porque na verdade eles são utilizados no modo de traqueamento e em outro modo que, se não me falha a memória, é o modo de órbita, que são modos automáticos. Então esses dois sensores laterais eles só são acionados nessas ocasiões, mas os outros funcionam normal. Então a gente tem sensores espalhados por esse drone em toda a superfície, então é muito difícil bater com esse drone. É lógico, a gente tem que levar em consideração que à noite esses sensores eles não vão funcionar bem, tá? Na verdade não vão funcionar. À noite sensor de drone nenhum funciona. Então tem que ter cuidado com isso. À noite é difícil você utilizar os sensores, mas durante o dia eles funcionam muito bem, tá? Então essas são as 3 características que eu queria falar para vocês. Tem muitas outras, obviamente, mas essas aqui são as mais importantes. Ele grava em 4K também, até 60 fps. E aí a imagem dele é excelente, como eu pude perceber nos vídeos. Essas são as características do drone que eu quis trazer para mostrar para vocês, tá bom? Agora vamos para o óculos. Olha aqui. O óculos, ele é um óculos relativamente grande, né? Porque ele vem com essa parte aqui. Eu já tinha mostrado isso no primeiro vídeo, na verdade, né, para vocês. Ele vem com essa parte aqui, que é a parte que a gente acomoda na cabeça. Tá? Então essa parte aqui de trás é para acomodar na cabeça. Ele tem um botão de regulação aqui, de regulagem. E ele vem com essa parte da frente, que são as lentes, né? Aqui dentro a gente tem as lentes. Ele é um pouquinho pesado e grande. Essa foi a questão que assim, eu mais achei ruim, né? A questão do tamanho e do peso. Mas eu já vi pelas imagens dele que é excelente também. E aí eu vou fazer um vídeo só sobre esse óculos depois. Hoje eu vou mostrar somente ele funcionando junto com o drone. Só para vocês verem a movimentação do gimbal junto com o drone. Mas em outro momento eu faço um vídeo só sobre ele, tá? E aí deixei ele aqui. Bom, já que eu mostrei para vocês o drone e o óculos, agora a gente vai para os testes. E aí a gente vai ter as primeiras impressões desse drone em voo. Como é que é a imagem dele, como é que ele funciona. Primeiro eu vou mostrar ele junto com o óculos, tá bom? Então aguarda aí um pouquinho que eu vou montar ele aqui e já eu mostro para vocês. Beleza, pessoal, olha só. Eu já tô aqui com o drone ligado, tá? Ele já tá ligado, ó. Já tá ligado. E o óculos também. Então eu já tenho as imagens da câmera aqui no óculos. E eu queria mostrar para vocês só como é que o óculos funciona junto com o drone quando a gente coloca no modo de movimentação do gimbal vinculado ao óculos. Então olha só, preste atenção na lente do drone, ó. Deixa eu baixar aqui e aí vocês vão olhar aí.
presta atenção. Olha só, ele segue o movimento do óculos. Então, quando você está voando e você movimenta a cabeça para olhar em todas as direções, o gimbal do drone, ele acompanha o óculos. Deixa eu ver aqui se tá tudo certinho, se vocês estão conseguindo ver. Ó. Então você movimenta o óculos e o drone movimenta o gimbal. Ó. Isso aqui é muito legal, porque aí você consegue ter o controle. Deixa eu afastar um pouquinho aqui mais. Você consegue ter o controle de movimentação do gimbal com o óculos sem precisar mexer no controle. Eu achei isso show de bola. Obviamente, tem um modo que você consegue deixar o gimbal travado. Então você vai conseguir travar o gimbal mesmo utilizando o óculos. Mas essa função de movimentar o gimbal e a câmera do drone só com o movimento da cabeça, sem necessidade de mexer em algum controle no controle remoto do drone, é fantástico, porque aí você tem uma imersão ainda maior do drone junto com o óculos. É uma informação importante. Esse óculos, junto com o drone, ele só funciona vinculado. O drone só vai funcionar a partir da vinculação do óculos na frequência de 2.5 GHz. Ele funciona em 5.3, né? 5.3 GHz, se não me falha a memória, 5.3 ou é 5.2 e 2.5. Ele é dual banda, né? Então ele funciona nessas duas frequências de rádio. Porém, quando está vinculado com o óculos, ele só vai funcionar na frequência de 2.5 GHz. Talvez ele use essa outra frequência para vinculação com o óculos. Eu não sei dizer realmente se é isso. Eu acredito que sim. Eu não pesquisei ainda sobre isso. Talvez eu pesquise para um outro vídeo. Mas eu sei dizer, só sei dizer que quando eu fui modificar a frequência do drone com a vinculação já com o óculos, ele não muda para a frequência de 5.2. Ele só utiliza a 2.5, tá? Eu acho que essa informação é importante, porque aí caso alguém utilize esse drone e se pergunte, junto com o óculos, né? E se pergunte sobre isso, é por conta disso. A partir da vinculação dele com o óculos, ele deixa de funcionar nas duas frequências, passando a funcionar somente em uma. Beleza, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu desligar aqui o drone. Deixa eu desligar também o óculos. Não sai do vídeo, obviamente. Eu vou mostrar ainda as primeiras impressões com o drone, tá? Das imagens. São aproximadamente agora 5 horas da tarde. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem muita pipa no céu. Essa altura do campeonato, eu não sei o que é que houve aí com os meninos do bairro, mas eles estão soltando pipa essa hora adoidada aí. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E eu pretendo gravar ainda durante o dia, né, pra gente ter o melhor proveito da qualidade da imagem desse drone aqui. Então, aguarda aí um pouquinho, não sai, não se esquece de, se estiver gostando, deixar o teu like aí, compartilhar também o vídeo. E aí a gente vai agora para o voo com o drone, tá bom? Fica aí e aguarda as imagens. E aí eu vou mostrar para vocês a tela de gravação das informações que aparecem para mim aqui no drone. Depois eu vou colocar essa imagem no cantinho, deixar só a tela de gravação no cartão de memória, porque a imagem é muito melhor. Então eu vou mostrando a vocês as imagens aqui e falando um pouquinho sobre o que é que eu consegui identificar na tela do drone. Então nesse canto superior, nesse canto inferior esquerdo, a gente tem a imagem do mapa com a localização do drone e do operador, né? O círculo vermelho e o aviãozinho aqui vermelho também, que é o drone. Então a distância que o drone está indo do controlador, que no caso sou eu que estou com o drone aqui. Um pouquinho mais para a direita, a gente tem a distância que o drone está do operador, nesse caso aqui 174 metros, e a altura logo ao lado, né, que é o H, 71 metros de altura. Abaixo, o HS, que é a velocidade que o drone está percorrendo em quilômetros por hora, e a velocidade em metros por segundo, que é a informação logo ao lado, eu desativei. Então, quando a gente desativa uma dessas informações, a outra fica sendo visualizada e assim por diante. E aqui mais ao lado desse bonequinho aqui é a distância que a gente tem do drone
para o controlador, que é basicamente a mesma distância que a gente está do controle remoto. Vamos para o lado esquerdo aqui da tela. No lado esquerdo da tela, eu sinceramente confesso para vocês que eu ainda não pesquisei quais essas opções aqui, mas a gente tem aqui claramente um sinal aqui de uma seta no H. Isso aqui deve ser provavelmente o retorno de home. Eu não utilizei esse botão na tela ainda, só utilizei no controle remoto. E aqui tem uma outra, mais acima tem uma outra seta indicando aqui um pouso num círculo, talvez seja isso. Essa de baixo deve ser os modos dos sensores, né? De desviar, de parar, de manter o drone parado, pairando, algo desse tipo. Eu confesso para vocês que eu ainda não mexi aqui. E nessa de cima realmente não mexi no controle, não, e nem procurei saber. Acima, nessa barra verde, a gente tem a posição do drone em relação ao GPS, né? A marcação do drone no local de partida, ao ponto de partida. Mais ao lado, a gente tem aqui a figura do drone. E aí essa inscrição, ela nos leva para o menu. O menu de controle do drone, onde a gente vai ter todas as informações. Aí ao lado tem a quantidade de satélites, nesse caso aqui 19. E um pouquinho mais ao lado, vocês estão vendo aí um círculo com 2 barras vermelhas e o restante em verde. Então, esse círculo ele representa os sensores do drone. Nesse caso aqui está funcionando o sensor frontal, os sensores traseiros de cima e de baixo, mas os laterais não estão funcionando, como eu falei para vocês. Nesse drone os sensores laterais só vão funcionar nos modos automáticos. Aí a gente tem o sinal do controle, o controle com o drone. Depois a gente tem o sinal de HD do drone, como é que o sinal está, o sinal de imagem. Um pouco mais ao lado a bateria, 77% no caso. Aí tem 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos aqui também nos levam ao menu do controle com o drone. Um pouquinho mais abaixo a gente tem o controle das informações da câmera. Então aqui, ó, no meu caso aqui está em ISO automático. Então eu tenho aqui nesse controle de câmera, né? Tá automático, eu tenho ISO 100. O obturador tá 1/50, é a velocidade de abertura do obturador. A exposição tá mais 0.3. E aqui a exposição em branco, né? No caso aqui, 6.700 Kelvin. Aí a gente tem as informações do cartão de memória, né, da gravação, 4K 30 fps, estou gravando em 4K 30 fps. E mais ao lado aqui FC /MF, FC/MF. E aqui se você vai ter o controle manual ou automático da câmera. Esse botãozinho aqui ao lado, com um cadeadozinho, confesso também para vocês que não mexi, mas deve ser algum modo de travamento, né, dessa exposição. Aí a gente tem aqui ao lado do botão de gravação, a gente tem a milimetragem da câmera, né, em qual milimetragem ela se encontra nesse momento. Ela está em 24 milímetros. E essa outra barra ao lado é o foco do drone. Então, para baixo a gente tem o foco mais objetivo em um objeto, e acima, nesse 8 aqui, né, sinal de infinito, é o foco infinito. Quando você joga o foco para essa barra de cima, significa que o drone vai colocar tudo na imagem em foco, que é o modo que eu estou utilizando agora. Então, abaixo do sinal, abaixo do botão de gravação aqui, a gente tem a contagem, né, do tempo de gravação, e essas 3 barrinhas, ela nos leva para o controle da câmera. Para você, se você for utilizar a câmera no modo manual, você consegue controlar aí a exposição da câmera nessas 3 barrinhas entrando nesse menu. Ok, pessoal, esse aí são os controles que eu consegui até o momento mexer um pouquinho. Eu vou colocar agora essa tela um pouquinho ao canto e vou deixar nas imagens da gravação no cartão micro SD, para a gente ver uma imagem de qualidade melhor. Então aguarda um pouquinho aí que eu já volto. Certinho, pessoal, voltamos aqui com aquela tela de gravação do cartão micro SD. Então, como vocês podem ver aí,
E aí eu quero que vocês me digam, me contem aí nos comentários a qualidade dessa imagem. Olha só essa imagem, se a gente comparar essa imagem com o DJI Mini 3 Pro, que era o drone que eu utilizava, qual a diferença nós vamos ter? Comenta aí, coloca aí nos comentários, deixa seu comentário aí pra gente ver, pra gente conversar um pouquinho sobre a qualidade de imagem do Mavic 2 Zoom. Essa é a qualidade de gravação da câmera do Mavic 2 1. Olha aí o zoom durante o dia, né? O zoom que eu tanto falei para vocês, ó. Esse zoom aí, ele é o zoom de 2 vezes, né? Então ele saiu de 24 milímetros para 48 milímetros. Então ele abre um pouco mais a tela e aproxima mais o objeto em foco. Na verdade, o objeto não, mas ele aproxima mais a imagem em si, até porque eu estou utilizando aqui o foco infinito. Gente, eu gostei bastante das imagens do Mavic 2 1, as imagens durante o dia, porque aquela história, né, que eu já comentei com vocês, a imagem à noite realmente fica um pouquinho a desejar. Eu vou colocar em outro vídeo, eu vou fazer depois alguns vídeos à noite para mostrar para vocês como fica a imagem. Eu consigo tratar no programa aqui de edição, mas a princípio eu vou lançar aqui no canal um vídeo com as imagens do drone à noite, sem tratamento, e aí eu mostro para vocês a imagem sem tratamento e com tratamento, para a gente ver a diferença em relação à granulação, porque realmente ele dá muita granulação. Essa câmera, ela dá muita granulação em vídeos gravados à noite, tudo por conta do tamanho do sensor, né? Que vai capturar uma quantidade de luz menor, inferior em relação ao DJI Mini 3 Pro. E aí ele fica granulado mesmo, o mesmo padrão das câmeras. Isso é normal, isso é assim mesmo. Tá? Mas em relação às imagens durante o dia e mesmo as imagens durante a noite, tratando, elas ficam muito boas também, bem aceitáveis. Depois aí eu lanço um vídeo no canal pra gente ver isso, tá bom? Não se esquece, pessoal, ajuda o canal, deixa teu like, não te custa nada. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve também, é 0800 de graça, você não vai pagar nada. Convida aí teus colegas que gostam de drone, que gostam de voo com drone, para se inscrever no canal, pra gente curtir aqui essas imagens agora com o Mavic 2 Zoom. Os vídeos daqui por diante vai ser tudo com esse drone, então eu vou trazendo novos vídeos. Provavelmente os vídeos que eu já gravei com o DJI Mini 3 Pro eu vou trazer de volta ao canal, desta vez com o Mavic 2 1, para a gente ter aí um comparativo de diferencial com esse drone. Então aguarda novos vídeos no canal, mas não se esquece de deixar o teu like e de compartilhar se você gostou, tá bom? Valeu por ter acompanhado aqui e até a próxima!